professor Paulo Júnior, né? Vamos retomar aqui as publicações dos vídeos, tá bom? Continuando aqui por funções de várias variáveis, né? O nosso cálculo 3, dependendo, né? De onde você esteja cursando. No caso aqui, para os meus alunos, é um cálculo 2, né? Então, hoje a gente vai estar falando de limites. Eu não vou me prender muito a parte de limites, porque eu quero ter um foco maior no curso, voltado para a parte de voltado mais para a parte de derivadas e integrais múltiplas, tá? Somente a parte de derivadas parciais ali que tem algumas aplicações bem interessantes. Pois bem, né? Então, quando a gente está no cálculo 1, a gente define, né, limite de uma variável, dado um epsilon maior que zero, né, e um delta maior que zero, a gente pode dizer o seguinte, né, que o módulo entre a diferença de x menos x0 for menor que epsilon, e isso implicar, né, que o módulo da diferença entre f de x menos L for menor que delta, essa implicância garante, né, a gente pode estar dizendo que o limite, quando a função f de x, né, quando x tende a x0, da função f de x é exatamente L. Tá? E se esse limite existe, ele é único, nós conhecemos as propriedades de limites, né? Nós já temos todo esse embasamento do cálculo 1, que aqui a gente não vai ficar repetindo ele, né? De forma exata como está no cálculo 1, a gente vai, para isso, ter um pouco menos de rigor, um pouco mais de velocidade em relação a algumas definições. Só que agora aqui no cálculo 3, né? O que a gente pode estar, obviamente, né? Só uma coisinha que eu esqueci de pôr aqui logo, que essa diferença tem que ser uma diferença positiva, né? Tá? Então, olha só. Agora, aqui pra gente, né? Depois que a gente vai falar de função de várias variáveis, a gente sabe que um ponto P, né? Pertencente ao domínio de uma função de mais de uma variável, né? No caso, eu vou botar uma função de duas variáveis. Esse ponto P, ele é um ponto de duas coordenadas. Se fosse 3, seriam 3 coordenadas, 4 coordenadas e por aí vai, tá? Então, isso aqui, essas relações, elas valem, né? Para mais variáveis, tá? Bem, só aumentar aqui a espessura da caneta. Então a gente pode também estar dizendo algo similar, né? Então seria, né? Dada essa diferença de P menos P0, tá? Modular, acho que a espessura ficou exagerada também. Há uma implicância lá, ficou bom. Menor, né? Que epsilon, isso implicar que a diferença modular entre f de xy menos, né? No caso aqui eu não botei ainda f de xy, menos f de p, né? Aplicado no ponto P, menos L for menor que delta, então a gente vai estar dizendo, no caso que o limite, quando x, y, né, tendem a x0, y0, de f de xy é L. Tá? É isso que a gente vai estar falando. Uma observação bem pertinente, que aqui entra a ideia de geometria analítica, distância entre dois pontos, né? É que aqui a gente tem a distância de coordenadas do ponto P e do ponto P0, né? Como o ponto P tem coordenadas quaisquer, né? E o ponto P0 tem coordenadas x0, y0, esse módulo ele pode ser reescrito assim, né? Como a distância entre dois pontos, tá? Que é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. E aqui, gente, né, para esse limite vai valer todas as propriedades que nós já conhecemos. Como assim, professor? Limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença, a diferença dos limites, uma constante multiplicando o limite, ela pode sair, tá? Então vão valer todas essas
propriedades, tá? E as demais outras propriedades, né? Limite do quociente ou quociente dos limites, obviamente, né? Se o limite da parte de baixo for diferente de zero. Muito bem. Esse limite aqui eu não estou querendo falar ainda, né? Nesse primeiro momento de limite tendendo ao infinito, a gente vai ter um momento mais específico para estar falando sobre isso, tá? Do jeito que eu escrevi aqui também, você pode encontrar em livros, né? De uma forma bem diferente, né? Que né, na verdade não é bem diferente, só é o jeito de escrever, né? Como assim, professor? Deixa eu pôr aqui. É porque, dependendo do autor, a forma de escrever esse limite vai estar um pouquinho mudada, né? Pode estar assim. Limite quando x tende a zero, y tende a... Opa! X tende a x0, y tende a y0, né? Da função f de x, y. Eles já colocam dessa maneira. Tem autor que escreve assim, né? Limite quando x, y tende a x0, y0, né? Já escreve dessa maneira, tá? Então, tem autor que escreve, né? Limite quando p tende a p0 da minha f de x, y, né? Eu estou colocando com duas variáveis, mas pode ser para mais de duas variáveis. No caso aqui, quando a gente usa p, né? É até interessante que eu coloque simplesmente a minha f de p, porque aí fica mais geral. Esse p pode ter duas variáveis, ou esse p pode ter três variáveis, ou assim por diante, p ter n variáveis, tá? Então, dependendo do autor, ele escolhe uma maneira de escrever. Eu acabo utilizando mais essa segunda aqui, mas nada me impede de escrever dessa forma, tá bom? Muito bem. E aí a gente vem sabendo dessas relações iniciais aqui, pelo menos da escrita de limites, né? Obviamente, uma das primeiras coisas que você vai querer de mim, né? São exemplos. Pois bem, antes da gente começar a fazer alguns exemplos, a gente já estar fazendo exemplos, só queria reforçar que a gente não está falando ainda de limites tendendo ao infinito, tá? Eu estou procurando esse ponto P0, né, de tendência em qualquer ponto do domínio, né, da função f, tá? Então quando p, né, tender a p0, deixa eu só afastar aqui. Quando a gente diz que o p, né, tende a p0, esse p0 ele tem que ser um ponto pertencente ao domínio da minha função, tá? Não necessariamente ele precisa ser um ponto interno ao domínio, não. Ele pode até ser ponto de acumulação, né? Tá? Mas é importante que eu tenha pelo menos essa ideia, né? Vou primeiro colocar o P0 aqui pertencente ao domínio, tá? Ou a borda do domínio também seria uma análise significativa. Onde, né, a gente quer que também que P0 seja diferente de P, tá? De início, pelo menos aqui eu vou querer essa situação. Pois bem, então vamos à parte mais importante que eu tenho certeza que os alunos mais gostam, que são os exemplos. Tá? Então, vamos estar fazendo algumas séries de exemplos, claro, obviamente, né, como toda aula deve ser, começando com exemplos mais simples e depois indo para exemplos mais elaborados. Bem, nesse primeiro exemplo, eu já vou trazer ele para a gente também estar aproveitando e revisando, né? Propriedadezinha conhecida. E aí já explico um método de solução, tá? Então, o primeiro limite aqui, obviamente, o que a gente já conhece de limite, né, do cálculo 1, como x e y estão tendendo a 0, 0, e caso você substitua o x por 0 e y por 0 aqui embaixo, né, isso vai dar 0, obviamente você já sabe que você não pode fazer essa substituição. Caso pudesse fazer a substituição, poderia substituir tranquilamente e fazer as contas, tá bom? Mas nesse caso aqui eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar substituindo o x ao quadrado e o y ao quadrado por uma variável, né? No caso aqui, por uma variável t. Percebam que se x for para 0 e y for para 0,
o que que acontece, né? Isso implica que o t também vai para zero, né? Tá bom? Isso é importante estar analisando, né? Porque vai ficar o quadrado de zero que é zero, vai ficar o quadrado de zero que é zero, 0 mais 0 é zero, então quando x e y forem para zero, t vai para zero. Então, esse limite eu vou poder estar reescrevendo ele assim, ó. Limite, quando t vai para zero, do seno de x ao quadrado mais y ao quadrado, mas isso eu acabei chamando de t. E aqui embaixo eu tenho x quadrado mais y ao quadrado, que também é t. Ora, e esse limite é um limite fundamental, né? A gente sabe que o limite do seno de um valor dividido por exatamente esse valor é 1, tá? Isso aqui é um limite fundamental trigonométrico. Então, olha aí, rapidinho fizemos esse primeiro limite aqui, tá bom? Vamos para um próximo exemplo. Bem, como eu estava de início já falando, né? Vou fazer logo exemplos bem simples, né? Já para tirar a dúvida, né? Em relação a isso. Ó, esse segundo exemplo aqui, né? Vou estar marcando aqui como primeiro nesse daqui. Marcar como segundo aqui. Olha só, nesse segundo exemplo, nós temos o limite de x e y tendendo aos pontos menos 1 e 2. Ou seja, nada impede que você faça a substituição. Então, esse limite nada mais é, né? Quando x e y tendem a menos 1 e 2, então você pode simplesmente substituir os valores. Vai ficar aqui na fração, né? Menos 1 que multiplica 2, e embaixo menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Você já deve ter, consegue fazer essa conta de cabeça, né? Então aqui vai dar menos 2. Você teria que escrever o limite, mas vamos fazer aqui rapidamente. Então, menos 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado é 4, mais 4 são 5. Então a resposta é menos 5, menos 2 quintos. Tá? Então, o limite, obviamente que em provas, em testes, pouco provável vão aparecer limites desse tipo, né? Mas eu não vou deixar de estar falando do limite dessa maneira, exatamente porque são os mais simples e não há necessidade de a gente não falar nos mesmos, tá bom? Então, vamos para outros exemplos um pouco mais elaborados, obviamente, né? Bem, para esse terceiro exemplo, né? Como eu ainda estou na linha de fazer exemplos simples, né? Só para a gente treinando também propriedades. Deixa eu afastar ele para cá. Pôr um 3 aqui, tá? Para identificar. Esse limite aqui também é um limite bem simples de ser feito. Obviamente que não é o caso do 2, né? Você não pode substituir o 0, 0. E caso você substitua, né? Você vai acabar encontrando uma indeterminação, vai ficar 0 sobre 0, não pode. Aí tem aluno que vai querer dizer, professor, eu posso usar o hospital? Você não aprendeu, não ensinei ainda a derivar, né? E se você será-se várias derivadas aqui também, como o hospital. Mas vamos lá, então, como eu falei, aqui como a gente tem um x quadrado aqui em cima, a gente pode estar escrevendo da seguinte maneira, né? Isso é limite, quando x e y tendem a 0, 0, de x que multiplica o outro x lá, né? Ficou sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E aí eu vou escrever assim, só para a gente visualizar, né? Que é um produto de duas funções, no caso. E o limite do produto é o produto dos limites. Então eu posso escrever da seguinte maneira. Limite, quando x e y, né? Tendem a 0, 0, de x vezes o limite, quando x e y tende a 0, 0, de x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E eu sei que esse limite é 0, né? Porque, independentemente de eu não saber, teoricamente, né, calcular essa parte do limite ainda, né? Digamos que se eu não soubesse ainda, talvez nem saiba ainda, né? Calcular esse limite aqui, que eu estou destacando, porque você não pode fazer a substituição do 0, 0, vai criar uma indeterminação. Mas essa outra parte do limite, que é um produto, não esqueça, né? Essa outra parte do limite aqui, eu posso substituir esse x aqui por 0 tranquilamente. Então, esse primeiro limite aqui, ele vai para 0, né? Então, vai ficar 0 vezes alguma coisa que eu não conheço ainda, né? Mas, independentemente desse valor, a resposta disso vai ser 0.
Na verdade, eu só coloquei essa questão, não foi nem por questão de por dificuldade ou por outra coisa, para ver se você analisa, né? Quando isso puder acontecer, tá bom? Você escrever, né? Um limite por limite do produto e a propriedade limite do produto, que eu falei para vocês já, né, no início do vídeo, que as propriedades que a gente conhece de limite de uma variável continuam valendo aqui. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Por esse motivo, a gente consegue solucionar muito rapidamente esse problema. Então, próximo vídeo, mais alguns exemplos. Vamos falar também da ideia de não o limite não existir, tá bom? E te aguardo lá até o próximo vídeo. Um abraço.